Beleza. Vamos abrir aqui. C.CFE. Tô abrindo aqui, eu já falo com vocês aí. Ô, professor, Vamos lá, vamos lá. Bom, na sequência aqui, tem a correção dos exercícios que eu passei para vocês, mas não tem todos, tem até o exercício 7, aí depois eu vou disponibilizar esse conteúdo, e aí vocês podem conferir lá, tá bom? Tem bastante slide aqui. Vou lá toda essa turma. Que aí eu entro com
uma matéria nova para a gente terminar esse assunto e a gente praticamente que na metade de, acho que nessa semana mais a outra, a gente começar a falar sobre matemática financeira, que é a sequência de CFA. É 2 bimestres ou um bimestre e meio aí, falando de estatística e depois o restante, 2 bimestres aproximadamente, falando de matemática financeira, tá? Eu que separo assim, na verdade, né? Na verdade é isso. Mas pode ser feito o inverso também, tá? Judia um pouco no começo, que vocês estão com um pouco mais de gás, e termina com um pouco mais de leveza no final do ano, do que fazer o inverso. Eu acho que a matéria de estatística é mais pesada que a matéria de matemática financeira, porém a matéria de CFE ela é consistente, né? Mas traz aí um panorama bem amplo para vocês verem aí, se vocês querem seguir a área de economia, de contábeis, de administração, porque tem muita coisa aí de informação técnica que dá para se utilizar aí em vários setores, né? Muito bem, então aí, para dar continuidade, a gente vai falar sobre média aritmética e moda, tá? Então nós vamos encontrar aí a média aritmética de dados não agrupados, vamos encontrar média de tabela, vamos encontrar moda de dados não agrupados, que é o número corrido, e vamos encontrar moda de dados em tabela também, tá? Bom, aí nós temos a medida de tendência central. Então, a medida de tendência central é a medida de resumo, medidas para dar a ideia do meio, né? Como achar metade de uma tabela, né? Tem umas técnicas, tem uns cálculos para ser feito, que a gente consegue encontrar dentro dos números que contém na tabela a média, né? Ou medidas de tendência central, que é um nome mais técnico a ser utilizado. Uma das medidas de tendência central, que é a média aritmética simples, é aquela que todo mundo conhece, que é quando você tem que dividir um valor Você em soma parte. tudo, divide pela quantidade, né? Isso, exato. Quando você tem um valor que é dividir em partes iguais para as pessoas ou para as coisas, enfim. Então você soma todos os valores, né? Você fala lá em rateio, a gente vai falar em rateio em CPOC, e aí vai dividir pela quantidade de pessoas que vão participar daquele rateio, né? Então, esse CPOC é uma das matérias difíceis, que eu estou deixando lá para final de terceiro bimestre, quarto bimestre, é quando nós vamos falar sobre divisão aí desse processo aí que eu estou falando sobre rateio. Então, é onde que você vai usar mais a média aritmética simples, é a que todo mundo faz, né? Então, você faz uma festa em casa, quantas pessoas tem? Tem 20. Gastei quanto? Gastei R$100. Quanto que vai dar para cada um? É 100 dividido por 20. É isso. Na sala de aula, a mesma coisa. Foi gasto R$50. E aí, quanto que vai ficar para cada um? Pega 50 e divide pela quantidade de pessoas. Então, essa é a média simples que todo mundo sabe fazer, tá? Muito bem. E aí, o símbolo que representa essa média é esse X barra, como está aí no slide, tá bom? Então, essa não tem segredo nenhum, que é a média simples. Porém, existe também, aqui a gente está fazendo, só para exemplificar, né, um exemplo simples, como se fosse a nota de alunos, e eu quisesse saber aí qual que é a média da sala pela média aritmética simples, né? É que ninguém fala média aritmética simples, o pessoal fala média e acabou, né? Então, quando se fala média ou média aritmética simples, é a soma dos valores dividido pela quantidade de pessoas ou coisas, né? Então, nesse caso aí, nós temos 6 tipos de nota, né? 5,6, 4,8, 8, 8,6, 6,8, 9,4. Então, se eu quiser saber a média, eu somo todas essas notas e divido pela quantidade de notas que eu estou utilizando. Então, por isso que é a soma de todos eles, vai dar o 43,2, e dividido por 6, que vai dar 7,2. Professor, por que se tira a média? A média é justamente para ver o patamar do que está acontecendo naquele determinado estudo.
né? Não vou falar nem fenômeno, eu vou falar daquele determinado estudo. Podemos tirar conclusões com isso? Podemos. Eu posso generalizar que todo mundo foi bem ou foi mal, nesse caso aqui, é a média da sala, né? Aqui eu posso ter gente que foi mal dentro dessas notas, eu posso ter pessoas que foram bem, né? O que carrega a nota para cima são notas altas, o que carrega a nota para baixo são notas baixas, tá? Então, por isso que se usa a média em algum momento, ok? Essa daqui esse tipo de média é uma média que a gente chama de média igual para todos, né? Deixar o valor igual para todos. Agora, a média mais justa, que eu acho que é interessante, é a média ponderada, né? A média aritmética ponderada, onde nós temos pesos relacionados ao estudo, né? Então Você vai aqui, ensinar as duas, professor? aqui a média, essa você já conhece, né? A média simples você já conhece. A média que nós vamos utilizar no cálculo de tabela é a média ponderada, Não, tá? é que, tipo, tem tanto a ponderada percentual e a automática. Não, não tem as duas? Média ponderada percentual e automática, como assim? Não, é que tem duas. É que a gente aprendeu em gestão de pessoas sobre média ponderada. Então, mas assim, as duas é a mesma coisa, entendeu? Uhum. Tanto em percentual quanto em números absoluto, o procedimento é igual. O que diferencia do percentual é que você transformou em percentual, mas é a mesma coisa, tá? Para você ter média ponderada, você precisa ter peso. Por isso que chama ponderado. Se você não tiver peso nas notas, ou nos números, ou no valor, não é uma média ponderada, e sim uma média simples. Média ponderada é quando você estipula peso para cada valor. O que é o peso? Aqui no exemplo, você tem aqui 4 bimestres, e aí nós temos aí o primeiro bimestre com nota 6, o segundo com nota... Aliás, o primeiro bimestre com nota 7, o segundo com nota 6, o terceiro com nota 8 e o quarto com nota 7,5. Se você fizer uma média simples, qual que seria a média simples? Seria pegar 7 mais 6 mais 8 mais 7,5. Então vamos ver aqui quanto que daria numa média simples esses valores aí. Seria 7 mais 6 mais 8 mais 7,5. Total daria 28,5. Dividido por 4, que é a quantidade de notas, a média simples seria 7,1. Como é que eu cheguei nesse 7,1? Eu estaria fazendo isso aqui, ó. Estaria somando esses valores, que deu 28, e dividindo por 4, que é a média, que é a quantidade de elementos que eu estou utilizando para a média. A partir do momento que eu começo a utilizar peso, que isso é o que determina a média ponderada, eu estou dizendo para o aluno, nesse exemplo, que o primeiro bimestre e o segundo, para ele, para fechamento de nota, é o que menos importa. A nota mais importante é a nota do terceiro bimestre e a nota do quarto. Ou seja, se o aluno foi mal, neste exemplo, tá? Se o aluno foi mal no primeiro bimestre e no segundo, ele tem condições totais de fechar no terceiro e no quarto. Porque a nota que ele tirar no terceiro bimestre e a nota que ele tirar no quarto bimestre vai ser multiplicado por 3 a nota do terceiro e vai ser multiplicado por 4 a nota do quarto. Então, se ele for muito mal nos dois primeiros, pouco vai influenciar na nota dele, porque a nota principal é a nota do terceiro e do quarto bimestre. Então, a nota do quarto bimestre vai ser multiplicada por 3, a nota do terceiro bimestre vai ser multiplicada por 3 e a nota do quarto bimestre vai ser multiplicada por 4. Então, todas as vezes que houver peso, aqui está sendo estipulado aqui 1, 2, 3 e 4, mas poderia ter outra distribuição. Aí sim você vai ter uma média
ponderada. Se você não tiver peso em nenhuma das etapas, você não tem uma média ponderada. Então, nos exercícios que vocês têm aí, depois era bom se vocês pudessem pelo menos me passar por e-mail para ver se eu consigo associar o que foi dado aí em GP, né? É isso? Na matéria de GP? Sim, é isso mesmo. Aí depois vocês quiserem passar um desses exercícios aí, a gente tenta transformar aí para ver o que é a média ponderada dentro desses exercícios, tá? A gente. É o mesmo processo que a gente viu lá, esse aí. Então tá bom, então beleza. A Adiantado. ponderada sempre tem que ter um peso associado a ela, tá? Uhum. Então aqui, ó, 7 vezes 1, 6 vezes 2, 8 vezes 3 e 7,5 vezes 4. Não é o que acontece na ETEC. A ETEC não tem esse tipo de processo de nota, né? A ETEC o processo de nota é diferenciado. Mas aquelas escolas ou aqueles cursos ou faculdade que trabalham com notas, geralmente estipulam um peso, né? E isso faz com que o aluno se preocupe, às vezes, lá no terceiro e quarto bimestre, porque realmente é onde que a nota vale mais. Então, multiplica pelos pesos e divide pela soma dos pesos. Nos nossos exercícios aqui, vocês só vão utilizar, na sua grande maioria, só vão não, na grande maioria dos exercícios, vocês vão utilizar mais a ponderada do que a simples. Tá? Então, eu vou dar a tabela, aí em cima da tabela vocês vão calcular o ponto médio, sobre o ponto médio vocês vão utilizar o ponto médio da tabela, lá nos intervalos de classe, para calcular a média aritmética ponderada. Mas quando chegar lá, eu explico para vocês, tá? Bom, posterior à média simples e à média ponderada, nós vamos ter a moda. O que é a moda? A moda é o valor que ocorre com maior frequência nos dados obtidos numa coleta. É o valor que mais se destaca, tá? É bem relacionado com a expressão moda, né? Então, moda é aquilo que mais se destaca. E nas nossas tabelas, o número que apresentar o maior destaque, a maior quantidade de repetições, você pode dizer que aquele número ele é a moda. Existe aqui 5 tipos de moda. Quando não tem nenhuma moda, ou seja, quando não aparece nenhum valor em destaque, é considerado uma série amodal. Quando tem uma moda, significa que é unimodal. Quando tem duas, bimodal. 3, trimodal. E quando aparecer 4 ou mais, significa que é uma polimodal. Então, é os 5 tipos de variação de moda que existe aí dentro dos números, tanto sem estarem agrupados, como se estiverem agrupados. Então vamos calcular aqui qual que é a moda para dados não agrupados. Então nós temos uma série de números, todos eles aqui. Isso vocês já sabem fazer, que são os dados brutos, os exercícios com os dados brutos, que nada mais é que os dados todos eles misturados, organizando em ordem crescente, nós vamos ter 2 vezes o número 2, 1 vez o 3, 1 vez o 4, 2 vezes o 5, 1 vez o 6, 4 vezes o número 7, 3 vezes o número 8, 1 vez o 9, 2 vezes o 10, 1 vez o 11, 1 vez o 12. Tá? Então, se eu perguntar para vocês aqui qual que é o número que mais se destaca, aqui já está marcadinho em azul, é o número 7. Embora ele apresenta 4 vezes aqui, mas é só o resultado número 7. Então, ele é uma série moda unimodal, porque embora apareça 4 vezes, só tem um número que se destaca mais entre os demais que estão aí nesta série de números. E aí, como ele é um único número, ele se caracteriza como uma série chamada unimodal. Outro. Aqui nós temos outra série, tudo misturado, sendo que isso aqui é considerado os dados brutos, colocando em ordem crescente, pode ser em ordem decrescente também,
Observe que nesta série não há nenhum número que se destaca, ou seja, que aparece mais vezes. Portanto, ele é uma série que não há valor modal ou uma série chamada de amodal. Amodal é quando não há números em destaque, ou que aparece, ou que repete mais vezes. Agora nós vamos ter outro aqui, outra série, basta um pouquinho com maior quantidade de números, todas elas de forma desorganizada, que representa os dados brutos, organizando em ordem crescente. Nós vamos ter aqui 3 números que se destacam com maior frequência. Nós vamos ter o 5, o 7 e o 8. O 5 aparece 4 vezes, o 7 aparece 4 vezes, o 8 aparece 4 vezes. Portanto, é uma série trimodal, porque nós temos 3 números com maior quantidade de repetições. O número 5, o número 7 e o número 8. Beleza? Aí, agora, nós vamos ter a moda, para calcular a moda de uma tabela. Tá? Então, como que eu acho a moda em uma tabela? É da mesma forma. É aquilo que apresenta maior frequência. Tá? Então, aquilo que apresenta maior frequência é o que caracteriza a moda. Porém, Professor, pois não, por exemplo, se naqueles 3 números, o 5, o 7 e o 8 se repetisse 5 vezes, não seria trimodal, né? não seria. Seria unimodal. Ah, entendi. Só é Tá bom. trimodal, não é porque só é trimodal porque o número 8, no seu exemplo, ele aparece maior quantidade igual ao número 7, igual ao número 5. Mas se ele aparecesse com 5 repetições, só ele seria moda, e aí não seria Aham, trimodal, e sim unimodal. tá Beleza? bom. Tá bom? Beleza. Para que Obrigada. serve isso? De repente vocês falam assim, professor, mas onde que eu vou usar isso? É mais ou menos assim, né? A gente nunca imaginou que a gente fosse dar aula desse jeito que está acontecendo atualmente, né? Então, em uma hora ou outra da vida, pode ser que vocês vão se deparar com isso. Para que serve? Para a gente saber qual é o número que mais. Isso aqui serve muito para TCC, para quando você faz pesquisa e mostra em um gráfico a, aquilo que mais se repete, né? Então, nós fizemos uma pesquisa e colocamos no nosso TCC que 90 não, vou colocar 87% das pessoas disseram que gosta de chocolate. Como é que você chega nesses 87%? É igual o que eu estou mostrando aqui, né? Porque teve 87 pessoas que se destacaram, que optaram porque gostam de chocolate. É a mesma coisa, tá? Então, aqui só está mostrando em números, mas é a mesma coisa se nós estivéssemos mostrando em gráfico, ok? Bom, então agora a gente vai achar a moda dentro de uma tabela que não tem intervalo de classe. Intervalo de classe, vocês lembram que é aquele Tzinho deitado, né? Depois eu vou explicar também para encontrar moda quando tiver aquele Tzinho deitado, tá? Então aqui, ó, nós temos aí uma pesquisa para saber o tipo de eletrodoméstico mais vendido numa rede de lojas após a redução do IPI. Qual a moda da distribuição de frequência conforme a tabela abaixo? Então, aqui nós temos a venda de eletrodomésticos por rede de lojas, tá? Qual aquela que apresenta maior frequência? A geladeira. Geladeira. Então, dentro de a redução que houve, um exemplo, redução do IPI, que é um dos impostos incidentes para as empresas, as pessoas passaram a consumir mais geladeira. Então, se eu perguntar qual que é a moda dentro dessa tabela, é aquela que apresenta maior frequência. Aquela que apresenta maior frequência, nesse exemplo, é a geladeira. Então, a variável em estudo é eletrodoméstico. A classe que representa onde que tem a maior frequência é a classe modal.
E a geladeira, então, é o eletrodoméstico mais vendido, porque apresenta 82 unidades vendidas. Beleza? Aqui é um pouco mais confuso, um pouquinho confuso, não um pouquinho mais confuso, não, um pouquinho confuso, porque ele mostra números em dois lugares, né? Mas aqui é número de diários de carros alugados e aqui é o número de dias, que é o número de frequência. Então eu sempre tenho que ir na coluna da frequência e não na coluna da variável, tá? Então aqui é na coluna da frequência. Então o número de dias de carros alugados É a quantidade de dias que tem tantos carros alugados, é isso? exatamente, isso aí. Qual que apresenta, porque dá a impressão que é o 45 ou é o 40, né? Então, por isso que eu deixei marcadinho aqui, no caso, é a 36, tá? Que apresenta a quantidade de dias que apresenta a maior quantidade de carros alugados. É que como os dois são números, isso acaba confundindo um pouco. Mas eu não vou pedir muita tabela disso aí não para vocês, mas é importante que vocês saibam, tá? Então, nesse caso aqui, o 36 é a frequência, a variável em estudos, então, é carros alugados. A classe é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta classe. E o número de carros alugados aqui, então, o número de dias de carros alugados é o 36. Esse caracteriza, então, a moda nesse exemplo aqui, tá? Aí depois, nós vamos ter um time de handebol masculino, constituído por alunos do ensino fundamental, e tem as suas idades discriminadas. Tá? Aqui também é de novo, são duas colunas com números, então eu preciso saber da distribuição de idade, qual é a maior frequência que caracteriza a moda. Né? Então eu tenho idades de 12 anos que apresentam 6 alunos, e eu tenho idade de 14 anos que representam 6 alunos. Como há duas modas, né, que eu tenho números iguais, então a segunda e a quarta classe é a que representa a minha moda, chamada de classe modal. Nesse caso, eu tenho uma série bimodal, duas modas. 6 alunos que têm entre 12 e 14 anos. Tá? É só para mostrar também que nós temos duas colunas e as duas colunas são números. Tá? Isso pode confundir um pouco, mas é só prestar atenção no que está sendo solicitado. Aí agora é um pouco diferente. Eu vou ler aqui, vocês não vão entender nada, mas depois eu vou explicando a cada elemento e vocês é isso que vai cair mais nos exercícios, tá? Agora a gente precisa achar a moda de uma série que tem intervalos de classe. Quando não tem intervalo de classe, é do jeito que está aqui. Bater no olho dá para identificar, mesmo que a tabela fosse grande. Agora, quando tem intervalo de classe, aí a gente precisa usar essa formulazinha aqui. Tá? Então, o que é essa formulazinha aqui? É tudo que vocês já sabem fazer. LMO, limite inferior da classe modal. É esse carinha aqui, ó. D1, é esse aqui, ó. D1 e o D1. É a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe anterior. Daqui a pouco eu já mostro para vocês. Depois nós vamos ter o D2, diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe posterior. E depois nós vamos ter o HMO, que nada mais é que a amplitude da classe modal. Ou melhor, é o intervalo de classe. De onde começa e de onde termina. Tá? Vamos lá. Aí aqui é só para explicar o que significa cada elemento. Tanto essa quanto essa. Isso. Agora, a partir daqui, a gente vai ter que descobrir qual que é a moda desta tabela. E diante de que esta tabela é uma tabela com intervalo de classe, eu não consigo saber que aqui, aonde que está a moda. Eu consigo identificar primeiramente onde está a moda, mas eu não posso dizer que a moda é esse número. Por que eu não posso dizer que a moda é esse número?
porque ela tem intervalos de classe. Então, eu tenho que aplicar aquela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês dentro dessa tabela. Tá? Então, toda vez que houver intervalo de classe que tiver esse símbolo aqui, que é o T deitado, eu não consigo dizer, só olhando na tabela, qual que é a moda relacionada com a frequência. Só consigo fazer isso se a tabela for em dados agrupados sem intervalos de classe, que é igual a essa ou essa daqui. Tá? Se for assim, que não tem dados agrupados em intervalo de classe, ou essa, eu consigo bater o olho e falar, bom, a frequência maior é tal e tal, e eu defino a moda. A partir do momento que eu tiver dados com intervalo de classe, eu não consigo definir a moda dessa forma. Eu tenho que aplicar esta fórmula, tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou falar isso agora e na aula da CFE amanhã, que a gente tem CFE de novo. Aham. E amanhã eu volto e faço um reafirmo desse conteúdo aí, dessa última parte que eu vou explicar agora nesses minutos finais aí. Então vamos lá. Bom, eu quero saber aí qual que é a minha frequência da moda, qual que é a frequência da minha classe modal. Então eu vou continuar. Se eu fosse olhar aqui, qual que é a classe que representa a maior frequência? É esse 87 aqui, ó. Essa classe aqui é a minha frequência da classe modal, que é a frequência que apresenta maior valor, vocês estão percebendo? Então, ó, eu preciso encontrar a frequência da classe modal. FMO significa frequência da classe modal, que é esse 87. Aí agora vamos para outro elemento. Eu preciso da frequência anterior à classe modal. Então, se essa aqui é a minha classe modal, a anterior é a de cima e a posterior é a de baixo. Por que eu preciso identificar isso aqui? Porque eu preciso desses elementos aqui que eu expliquei para vocês agora há pouco, que apenas eu li. Aqui, ó. Eu preciso desses elementos aqui para eu poder fazer, ó, diferença entre um e outro, tá? Então é por isso que eu preciso saber o que é anterior e o que é posterior. Então, a frequência da classe modal é 87, a frequência anterior na classe modal é 66 e a frequência posterior à classe modal é 54. Então, a minha classe modal está aqui. Professor, mas como que se define que isso aqui é a sua classe modal? É porque apresenta maior frequência. Então, eu vou ter que trabalhar com a anterior para me achar o D1 e eu vou ter que trabalhar com a posterior para me achar o D2. Beleza? Sempre vai ter que fazer assim, professor? Sempre vai ter que fazer assim. Então, o que é o D1? É a frequência da classe modal menos a frequência da classe anterior à classe modal. Então, eu tenho 87, que representa esse 87 aqui, ó. E eu tenho 66, que representa esse 66 aqui. Diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe anterior à classe modal. Eu primeiro acho a frequência da classe modal de que forma? Aquela que apresenta a maior frequência. E diminuo daquela anterior. Anterior é para trás e posterior é para frente. Então aqui eu vou achar o número 21. Então eu já sei que o meu D1 representa 21. Agora eu vou fazer da mesma forma com a posterior. Primeiro, numa tabela de intervalo de classe, eu acho a minha classe modal, que no caso é a que apresenta maior frequência. Posterior é para frente, no caso, imediatamente seguinte. Frequência da classe modal menos frequência da classe posterior à classe modal. Então, eu vou usar o 87, que é esse 87 aqui. E depois eu vou usar o 54, que é o 54 que está aparecendo aqui. Ó. Esse número nunca vai ser negativo, tá? E aí o D2 é o número 33. Então, primeiro eu encontro as variáveis para eu poder aplicar todas essas fórmulas dentro da minha fórmula que eu preciso lá, final, para encontrar
a moda na tabela de intervalo de classe. Bom, o que é o limite inferior da tabela limite inferior da classe modal? É o início do intervalo. Isso aqui é o início do intervalo, é chamado de limite inferior. E o 26 é chamado de limite posterior, né? O limite superior, aliás. Então, o 26 é chamado de limite superior da classe modal. Como que eu acho a classe modal? Aquela classe que apresenta maior frequência. Que no caso aqui é o 87. Bom, muito bem. Se eu quiser saber qual que é a amplitude da minha classe, é o limite inferior, é o limite superior menos o limite inferior. Então, 26 menos 18 é 8. É que só está mostrando aqui na tabela e o que significa cada nomezinho deles. Então, 18 chama limite... Deixa eu apagar aqui. O 18 chama limite inferior. Vou fazer para baixo aqui. O 18 chama limite inferior. E o 26 chama limite superior. Um menos o outro vai me dar a amplitude do intervalo. Bom, por que eu tive que fazer todas aquelas coisas? Porque eu vou precisar de cada elemento. Eu vou precisar do LMO, vou precisar do D1, vou precisar do D2, vou precisar do intervalo. Aí eu vou pegar todos aqueles números que eu calculei e jogar na fórmula e fazer a resolução da fórmula. Aqui explica o que significa cada um deles. Então vamos lá. Limite inferior da classe modal. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar a classe. Por que é 87? Porque é o que apresenta maior frequência. Então, o limite inferior da classe modal, 18. Mais D1. Como que eu acho D1? É 87 menos 66. Então, 87 menos 66 é igual a 21. Dividido por D1, que é o mesmo 21, mais o D2. Como é que eu acho o D2? É o 87 menos o 54. Então, é limite inferior, classe inferior e classe superior. O 54, 87 menos 54, que a gente já havia feito lá, vai dar os 33. Vezes HMO. Quem que é HMO? É a amplitude do intervalo. Como é que eu acho isso? 26 menos 18. O 26 menos 18 ele está aqui, ó. Que vai dar 8. Pronto, eu já tenho todos os elementos para eu calcular a minha moda. Aí é só fazer a continha aqui, né? Mantém os 18, resolve o colchete, então é 21 dividido por 21 mais 33, que dá 54, vezes 8. Mantém os 18, 21 dividido por 54, 3,11, igual a 21,11. Por quê? 3,11 mais 18, 21,11. Então, se eu quiser saber a moda nesta tabela, batendo assim de frente, eu preciso aplicar a fórmula. Sem a fórmula, eu não consigo achar a moda dessa tabela. Então, a moda dessa tabela não é 66, não é 87, não é 54, não é 42, não é 29, não é 16 e não é 6. A moda dessa tabela é 21,11. É isso. Eu refaço este exemplo novamente para depois eu pedir exercício para vocês. Ô, professor, o senhor vai ver mediana também? Vou. Logo na sequência eu vou falar sobre mediana para vocês. Não, acho que é o mais fácil de todos, né? Não sei o que você chama de difícil, o que você chama de fácil. Fica meio difícil É o de do fechar. meio, é o número do meio.
Mas aí quando é números pares é uma coisa, quando é números ímpares é outra coisa. Na tabela tem um critério, sem intervalo de classe, e na tabela com intervalo de classe tem outro critério. Entendeu? Não dá para Bom. bater o olho e falar, esse é o meio. Se eu tenho 5 números, como é que eu faço? O que é o meio de 5 números? É o número ímpar, beleza. Mas e se eu tenho números pares? Qual que é o Você meio do faz número a ímpar? média entre os dois do meio. Não Se é isso? for, é isso, mas se for números corridos. Se Ah, for é. tabela com Sei. critério, e se for tabela com intervalo de classe, tem outro critério. Ah. Tá? Não, tá Então, bom. até a mediana nós vamos sim. É logo na sequência dessa matéria tem mediana. Aí eu Entendi. vou explicar para vocês. Eu acho que eu vou passar moda e mediana, média, moda e mediana, de uma vez só, porque aí cai tudo nos exercícios e aí a gente faz uma etapa só. Ah, beleza, então. Tá bom? Tá bom. Fechou. Até amanhã, então. Até amanhã, professor. Falou.